Sexta-feira, né? Nosso programa M de Mulher hoje está uma coisa de incrível. Eu tenho um Você Viu maravilhoso e eu tenho um convidado. Hoje é eu e ele. Eu tenho um convidado que vai arrasar. Então, não sai daí, que eu volto já já. Gente, como sempre, nós não podemos, de maneira nenhuma, começar M de mulher sem orar, não é verdade? Sem agradecer. Sabe que muitas vezes as pessoas elas passam por tantas coisas e elas simplesmente não percebem que a falta de oração na vida delas, que a falta dessa comunhão, desse relacionamento com Deus, sabe, com Jesus Cristo, muitas vezes está emperrando, está bloqueando, está travando. Eu não acredito nisso, eu não tenho fé. Bom, aí é com você. Mas eu acredito sim. Então, e eu acredito que nós precisamos orar sempre. Orar, agradecer pelo fôlego de vida, agradecer por tudo que nós temos, agradecer. Então, nós temos o programa M de Mulher, nós temos esse estúdio maravilhoso, nós temos companheiros de trabalho, pessoas que pegam junto conosco, pessoas que estão sempre ali unidas. E por que a gente não vai agradecer? A gente tem que agradecer muito a Deus por tudo. Então vamos orar. E você, orar pela sua casa, pela sua família, né? Orar por suas conquistas, orar agradecendo. Mas, pastora, eu só tenho tido derrota, só tenho passado por luta. Dá graças, começa a agradecer. As lutas estão te fazendo mais forte, mas você vai começar a orar, vai agradecer pela tua vida e vai agradecer pelos milagres que Deus está operando, que você ainda não está vendo, mas que vai te alcançar, porque você está cada dia aprendendo mais um pouco e cada dia você vai estar colocando em prática aquilo que você aprende da palavra de Deus, tá bom? Então vamos orar? Amém, glória a Deus. Pai, no dia que se diz hoje, nós oramos te agradecendo. Oramos, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és misericordioso. Se não fosse o Seu amor, se não fosse a Sua bondade, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor que nos desse fôlego de vida, o que seria de cada um de nós? Nós queremos te agradecer pela Tua infinita misericórdia, porque o Senhor nos criou para a salvação, o Senhor nos criou para termos plenitude de vida, vida com abundância. E é por isso, Senhor, que dia após dia nós reconhecemos que precisamos mais e mais conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Abre nossos olhos espirituais, fala conosco, nos ajuda, nos ensina em tudo, em nome de Jesus. Eu consagro esse estúdio ao Senhor, eu consagro nossas vidas ao Senhor, eu consagro nossos equipamentos ao Senhor, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado neste lugar e para que todos saibam que o Senhor é Deus conosco. Assim, Pai, eu oro e te dou graças. Eu oro, Senhor, também por toda a equipe do Sistema U Norte. Eu oro, Senhor, por nossos estúdios que estão fora daqui da cidade, estão em outras cidades. Eu oro, Senhor amado, por todos os nossos estúdios, por todos os trabalhadores do Sistema Norte, por todos os apresentadores, por todos aqueles que fazem parte do sistema. Eu oro, Senhor amado, pelo presidente do nosso sistema, para que em tudo o Senhor dê sabedoria e entendimento, e em tudo o teu nome seja glorificado. Assim, Pai, eu te dou graças em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Aí você vai assim, pastor, já está olhando? Claro, nós temos que orar por todos. E se eu estou fazendo um programa e está inserido dentro do Sistema Norte,
Então, a partir de hoje, a minha oração também vai se estender a todos eles. Por quê? Porque nós precisamos estar guardados e protegidos sempre pelo Senhor Jesus. Amém, meus amores? Mas hoje, quero trazer uma palavra aqui para nós. Uma palavra do céu, eu creio, que o Senhor me deu. E vamos ler para a glória de Deus Pai. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 34. Lucas, muita gente pensa que Lucas foi discípulo direto de Jesus Cristo. Tem gente que pensa até que Lucas foi um dos 12. Não foi, meus amores. Lucas, ele foi discípulo do apóstolo Paulo. Lucas era um homem letrado, ele era médico, tá bom? E ele foi discípulo do apóstolo Paulo. Então, ele não foi um discípulo direto de Jesus, mas ele seguiu os preceitos, ele relatou tudo aquilo que ele ouviu, e é por isso que hoje eu e você podemos desfrutar de algumas coisas, porque teve pessoas que fez os relatos, pessoas que foram discípulos de outros discípulos e de outros discípulos até chegar em Cristo. Então, Lucas foi discípulo do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Cristo pessoal, tá? É uma história muito bonita da conversão do apóstolo Paulo, e o próprio Senhor Jesus tratou com o apóstolo Paulo, mesmo sem estar em carne, né? Já glorificado, e como Deus é maravilhoso. E o apóstolo Paulo teve o apoio de quem? Do apóstolo Pedro, né? E isso é muito importante, essa unidade, esse apoio de ajudar aqueles que estão aí na caminhada discipulando. Discipular é ensinar. Discipular é ensinar. E antes de eu ler aqui a palavra, eu quero dizer uma coisa: pastor não é coach. Pastor não precisa de livro de autoajuda. Pastor não discipula, não tem mentoria. E a gente está vendo um tempo aonde justamente, porque para discipular você precisa trazer para perto. Para discipular você tem que conviver, você tem que estar junto. E não é um curso, de repente, de uma semana, 15 dias, que você já vai se tornar PhD. Não é assim, não. Discipulado requer vivência, convivência, requer estar ali, ó, no dia a dia, tá bom? Então presta atenção por quem você está sendo discipulado, presta atenção como é que está sendo isso, o que é que você realmente está aprendendo, porque as coisas do Senhor Jesus é ali a gente aprende quando está vivenciando e está convivendo com aquele que está nos ensinando, né? Presta bem atenção nisso. Mas vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 34, diz assim: são os teus olhos a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se teus olhos forem malignos, todo o teu corpo está tomado pelas trevas. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não seja trevas. Portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado. Assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Ao concluir essas palavras, um fariseu o convidou para comer em sua companhia. Jesus, aceitando, foi e reclinou-se junto à mesa, conforme o costume. Entretanto, o fariseu, notando que Jesus não se lavara de acordo com a tradição cerimonial que antecede as refeições, ficou surpreso. Então, o Senhor lhe declarou: vós, fariseus,
Purificais o exterior do copo, do prato, mas vosso interior está entulhado de avareza e perversidade. Insensatos, aquele que criou o exterior não criou igualmente o interior? Portanto, dai ao necessitado do que está dentro do prato, e vereis que tudo vos será purificado. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devíeis, contudo, praticar estas virtudes, sem deixar de proceder daquela forma. Maravilhoso, Jesus. Jesus é sempre maravilhoso. Eu amo Jesus. Gente, eu amo Jesus. Jesus, ele ensina em todo o tempo. Ele ensinou, ensina e ensinará a quem quer aprender. Quem quer aprender, aprende. Mas quem não quer, fica arrumando desculpa. Fica, mas é porque eu acho, mas é porque... Não, vamos olhar para o texto? Sempre olhe para a tua Bíblia, vá ler sua Bíblia, medite na sua Bíblia, porque as falas de Jesus são claras e são simples, né? Não tem essa coisa de muito, sabe? As pessoas é que complicam, os homens é que complicam, os homens é que fazem, sabe? Precisa de sistemática, precisa de exegese, precisa de precisa de nada. Precisa é ler a palavra e entender, ler as escrituras e entender o que é que Jesus estava mostrando. E para isso eu preciso de quê? Eu tenho um professor que se chama Espírito Santo de Deus. Eu tenho esse professor, você também tem. Porque todo cristão, toda pessoa que se diz cristã, ela olha para as escrituras e ela vai aprendendo que o Espírito Santo habita nela e é o Espírito Santo quem ensina todas as palavras que Jesus declarou. Lógico que os maiores, assim, os mais vividos na palavra, os mais experientes, os maiores é nesse sentido. Digamos assim, os que já têm mais experiência na fé, aqueles que têm chamado para ensinar, então, eles vão fazendo isso. Mas o Espírito Santo está em todos. E ele revela a palavra para quem busca. E o Senhor Jesus aqui, ele diz uma coisa muito importante. Então, a sua forma de ver, como você vê as coisas, é que faz toda a diferença. O olhar define o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Mas as pessoas olham para muitas coisas em vez de olhar para Jesus. Então, o olhar define o caminho. Você está olhando para onde? Seus olhos estão fixos em quê? Mas aí Jesus também ele diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem malignos, o teu corpo estará tomado de trevas. O que significa isso? Os olhos, nós precisamos sempre ver como a gente está vendo as coisas. Se a gente está vendo sempre o lado bom, o lado ruim. Se a gente está vendo o melhor, se a gente está vendo o pior. Se a gente está vendo realmente pelos olhos de Deus, pelos olhos das Escrituras, pelos olhos de Jesus, ou pelos nossos próprios olhos, humanos, carnais, pecaminosos. Sim. Por quê? Porque a própria palavra ensina que nós temos uma natureza, a natureza humana é uma natureza pecaminosa. Mas quando a gente recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, sim, porque precisa aceitar, porque precisa entregar a vida a Ele, porque está escrito.
Porque quando o homem pecou, quando o homem resolveu desobedecer, né? Então o homem se afastou do Senhor e só voltou a estar diante do Senhor novamente através de Jesus Cristo. Então a palavra diz que todos quanto creem em seu nome, é dado a eles o poder de serem chamados de filhos de Deus. Não tem outra coisa que possa te fazer ser filho de Deus que não seja Jesus Cristo. Porque filho do diabo ninguém quer ser, né? Filho do diabo ninguém quer ser. Embora minta o tempo todo, embora tenha um coração enganoso, embora viva fazendo tudo quanto não presta, não. E embora não queira Jesus, porque na verdade o problema não está nem nada disso. É não querer Jesus para a sua vida. Não precisa, eu tenho minha religião. Pois. Então, e aí a gente vê aqui Jesus tratando isso. Quando eu começo a entender que eu tenho que aprender a olhar pelos olhos do Senhor, para que meus olhos sejam bons, porque bom só é o Pai, bom só é Deus. O próprio Jesus diz isso, que bom só é o Pai. Então eu tenho que aprender a procurar ver com os olhos de meu Pai. Com os olhos de meu Pai. Então, eu vou entender muitas coisas na minha volta. Eu vou entender princípios espirituais. Eu vou entender, vou conseguir ver o melhor das pessoas. Eu vou aprender a andar em misericórdia, em compaixão, em amor. Eu vou aprender a andar em perseverança. Eu vou aprender a andar sem medo. Pois é, tem muitas coisas que nós precisamos aprender, mas a gente prefere andar pelo que a gente está sentindo. Eu sinto. Eu sinto. Coração do homem enganoso. Eu falei isso semana passada, se eu não me engano. Preguei sobre isso, que o nosso coração é enganoso, profundamente corrupto. A gente não anda pelo que a gente sente. A gente anda pelo que a gente crê. E o que eu creio não está no que meus olhos naturais contemplam. O que eu creio está naquilo que Cristo me ensina a ver, a enxergar. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Éfesos, ele diz: eu oro para que a visão de vocês seja aberta, visão espiritual seja aberta. Nós precisamos ter visão espiritual, visão de acordo com o Senhor. Por quê? Porque se a gente, tudo que a gente vê, o que os nossos olhos vê, a gente vê só coisa ruim, a gente vê só maldade, a gente vê só malícia, não é? E muitas vezes nós estamos olhando e só vendo o pior de tudo. A gente só vê o pior de todas as situações. A gente vê o pior de todos os acontecimentos. E esquece que se Jesus é Senhor, ele tem o melhor para nossas vidas, ele pode nos conduzir, né? E o Senhor, ali, ele estava falando, então, que os nossos olhos têm que ser bons. Se meus olhos são bons, todo o meu corpo terá o quê? Luz. Então, eu vou ser uma pessoa alegre, vou ser uma pessoa feliz, eu vou andar em paz. Agora, se não, vai ser treva. E treva é murmuração, é reclamação, é palavra ruim o tempo todo, e é maldade. Maldade. E aí, o Senhor, quando ele está ali falando sobre estas coisas, ele um fariseu, ou seja, um religioso, uma pessoa que seguia as tradições, os costumes, convida ele para ele ir lá na casa dele para jantar, né? Então, aí aquela pessoa vai, convida e Jesus vai. E sempre o Senhor fala, olha, o Senhor estava falando a respeito de que olha, porque se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado. Assim, quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. E aí o fariseu ouviu essas palavras, convidou ele para ir lá jantar, e aí o que acontece? Convidou ele para comer, e aí Jesus, quando reclinou-se à mesa, né, foi e reclinou-se junto à mesa, conforme o costume. Entretanto, o fariseu, notando que Jesus não se lavara
de acordo com a tradição cerimonial que antecede as refeições, ficou surpreso, ou seja, se escandalizou, né? Jesus estava falando, olha, como você olha, se você olha com luz, com entendimento, se você olha com bondade, sabe? Então você vai ser todo iluminado, você vai sempre ver o melhor de tudo. Mas se você tem maldade, se você é uma pessoa que está preso na mentira, no engano, você está em trevas, é porque você ainda está preso em mentiras, você está preso em religiosidade, em tradição, em costume, nas mentiras que contaram para você a vida toda. Trevas, cegueira. O que é trevas? Ausência de luz. Trevas em si não existe. O que existe é a ausência da luz, ou seja, a ausência do conhecimento, a ausência do entendimento, a ausência de realmente entender o que é de fato importante. E aquele homem se escandalizou por quê? Porque Jesus não tinha se lavado. Ó, é. E depois de ter escutado isso, mas está do mesmo jeito hoje. Do mesmo jeito. Estão tão preocupados com tantas cerimônias, com tantos rituais, com tanta coisa, que não está se enxergando o que é importante. Jesus ele não veio instituir uma religião, ele veio instituir um modo de viver. Ele veio instituir uma mudança de pensamento. Ele veio instituir uma mudança real, porque o homem pecou, foi destituído da glória, foi criado no pecado, a mente foi contaminada de todo tipo de sujeira, de todo engano, os olhos ficaram cegos, não tinha luz, não tinha nada. Jesus vem, paga um preço para trazer luz sobre a humanidade, trazer entendimento, trazer a salvação pelo seu próprio sacrifício. E hoje em dia tem gente ainda fazendo sacrifício, tem gente ainda hoje que vai, não, acha que qualquer coisa que vai oferecer é por mérito, aí vai ter o favor de Deus. Me poupe, me economize. Você tem Bíblia, leia a sua Bíblia, gente. Tem coisa que eu fico muito indignada. Por quê? Porque ainda hoje eu vejo, mas eu entendo. Por quê? Porque também na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não desfrutem da glória de Deus. E Jesus, ele disse, né? Eis que é chegado o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? O diabo. Ele cega o entendimento das pessoas, ele continua deixando as pessoas em trevas para que elas não enxerguem e não desfrutem da glória de Deus. E o pior é que muitos se dizem cristãos e estão andando em total cegueira, estão andando em trevas. E aí, mas está tudo certo. A preocupação daquele homem se escandalizou porque Jesus não tinha se lavado, porque não tinha feito segundo o costume, segundo a tradição cerimonial que antecede as refeições. Sabe aquela coisa? Gente, tá assim, ó, tá assim de ritos dentro das igrejas, tá assim de rituais, de tradições, de cerimônias que não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver com tudo aquilo que Cristo já conquistou para nós. É por isso que é importante aprender as Escrituras, é por isso que é tão importante aprender a conhecer a nossa Constituição divina expressa na palavra de Deus, na Bíblia, na vida de Jesus. Olha para Jesus. Ah, pastor, a Bíblia foi escrita por homens. Claro, nenhum bicho tem dom de escrever, quem tem que escrever é o homem mesmo. Mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Se você vai lendo, você vai aprendendo, você vai vendo as concordâncias, você vai entendendo. O problema é que todo mundo é PhD em Bíblia, sem nunca nem ter aberto ela, sem nunca ter lido 2 livros seguidos, mas já se acha expert. Pelo amor de Deus,
A gente precisa meditar nas Escrituras, precisa conhecer as Escrituras. E aí o Senhor Jesus, que é maravilhoso, acho lindo Jesus, porque Jesus, ele sempre foi e sempre será verdadeiro, verdadeiro. E aí ele diz assim, Jesus ele diz, então o Senhor lhe declarou, vós fariseus, purificai o exterior do copo e do prato, mas vosso interior está entulhado de avareza, entulhado de avareza e perversidade. Ou seja, você muda por fora, mas não muda por dentro. Você tem maior cuidado. Ai, os judeus tradicionais lá, quando a gente vai ler, vai procurar ver o Antigo Testamento e tal, eles lavavam tudo, até a cama para dormir, né? Porque está purificado. Oh, se não fosse Jesus na vida da gente para purificar a gente, nada que a gente faça nos purifica. Agora, depois de Jesus, depois de entender que Ele é meu Senhor, é meu Salvador e que Ele me purificou com o sangue que Ele derramou lá naquela cruz, aí agora eu vou lutar todo dia contra o pecado, todo dia eu vou lutar com a minha carne, com a minha natureza, não é com os outros, não, é com a minha natureza humana. E aí Jesus vai dizer assim: vocês lavam o copo, lavam o prato, purifica tudo, mas dentro de vocês, dentro, porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. É? E aí Jesus vai dizer assim: vocês dentro de vocês estão cheios de quê? De avareza e perversidade. Então, como é que vai ser os olhos destas pessoas que têm avareza e perversidade? Os olhos maus. Os olhos maus. Avareza. Avareza. Tem tanta gente avarenta. Jesus, quando ele ensina a dividir, a partilhar, não, que é isso? Que se eu, como é que eu vou partilhar? E eu? E amanhã? E como é que vai ser? Tem gente que é avarenta, avarenta mesmo. Cheio de, sabe, tem gente que joga comida fora para não dar. Deixa apodrecer, mas não dá. Os negócios caem dentro de casa, mas não dá. Né? O negócio está quebrado lá dentro de casa. E coisa quebrada não presta para dar mesmo, não, é para jogar fora. Mas nem joga, porque está agarrado com aquilo. Qualquer dia eu vou falar sobre avareza, perversidade. Tem gente que é perverso, gosta de ver o mal dos outros, faz trama. Tem gente que. Fofoqueiro é perverso. É, você que gosta de estar na vida dos outros, você é perverso. Você está falando mal dos outros. Porque quem é fofoqueiro nunca fala a verdade. Está sempre inventando alguma história. Né? Está sempre cuidando da vida dos outros, em vez de cuidar da sua própria vida. Né? Então, e aí, gente, e aqui onde eu moro, eu não sei onde você mora, mas aqui onde eu moro, aqui o povo inventa, aumenta, cria, transforma. Pelo amor de Deus, eu nunca vi um povo de uma imaginação tão doentia. Uma imaginação perversa. Imaginação perversa. Porque dentro de si o que é que tem? Perversidade. Quando as pessoas não têm de fato e de verdade Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando também não tem educação, não tem caráter. Por quê? Porque os olhos são maus. Os olhos são maus, aí é tudo que não presta. E Jesus veio para ensinar a gente a mudar tudo isso. Pessoa que gosta de intriga, tem gente que ama uma intriga, né? Tem gente que gosta de confusão, tem gente que gosta de causar divisão, jogar um contra o outro e acha que está certo, que é bom, isso é perversidade, é maldade. E Jesus não está nisso. Não está nestas coisas. E aquele homem convidou Jesus para entrar na casa dele. Você percebe? Não era uma pessoa assim. Era um fariseu. Tá? Era um segmento do judaísmo, era alguém que conhecia as leis. Então, era um religioso. Tá assim de religioso que convida Jesus para entrar na casa dele. Aceita Jesus, tem Jesus na sua vida, mas é um religioso, é um hipócrita.
Muda por fora, mas não muda por dentro. Nosso maior desafio é tomar a sua cruz, olhar para dentro de si. Você acha que é fácil uma pessoa enxergar que é avarenta ou que é perversa? Não é fácil. Mas quando enxerga, tem que lutar para mudar. Vai lutar como? Olhando para a palavra, aprendendo o que é certo com Jesus. E aí vai se transformando, vai tendo uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar, vai tendo uma metanoia. Vai tendo uma metanoia. O que é metanoia? É mudança de pensamento, mudança, é transformação. E o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, no capítulo 12, transformai-vos e renovai-vos o vosso entendimento pela palavra de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Muita gente não está experimentando nada da parte do Senhor. Por quê? Porque não quer aprender, porque não quer deixar ser moldado, não quer ser transformado. Não, mas é porque eu sou assim, porque meu avô, meu pai, minha mãe, minha tia, porque é tradição da família, porque não sei o quê. E é cheio de porquê. E aí? E aí? Do que se queixa o homem? Seus próprios pecados. E aí o Senhor Jesus, ele, quando percebe, e que ele diz àquele homem, né, que o interior está entulhado, tem muita coisa entulhada em muitos, aí ele vai dizer assim, insensatos, insensatos. Aquele que criou o exterior não criou igualmente o interior? Ou seja, quem criou tudo foi o Senhor, tudo é do Senhor. Aí ele vai e aí ele vem, sabe? Portanto, dai ao necessitado tudo que está dentro do prato, ou seja, dá o alimento, dá a provisão, reparta, faça o que é bom, faça o que é certo, faça o que você deve fazer e vereis que tudo vos será purificado. Quando você vai seguindo Jesus, vai obedecendo e vai fazendo as boas obras, você vai sendo purificado. Purificado de quê? De você mesmo. Criatura, de você mesmo, de mim mesma. Quanto mais eu obedeço Jesus, quanto mais eu me coloco nas mãos dele, quanto mais eu permito que ele trabalhe na minha vida, mais eu vou ficando livre de toda a imundícia que eu aprendi a vida toda. Sabe? E ser egoísta, né? Como nós aprendemos a ser egoísta, sabe? Todos os pensamentos, tantas coisas que eu aprendi e eu tive que desaprender depois para poder aprender de Cristo. Leva tempo, é o tempo que a gente se dedica em fazer isso, é o tempo que a gente se dispõe, é o tempo que a gente deseja, é o tempo que realmente a gente busca, a gente se entrega para que isso aconteça. E o Senhor Jesus, ele nessa conversa, ele diz, quando você faz, né? E aí ele vai ainda dar uma... Ele diz, mas ai de vós, fariseus, ou seja, ai de vocês, religiosos, frequentadores de igreja, pessoas que se diz, pessoa que se diz, mas não muda, mas não deixa Jesus trabalhar, não é transformado. Jesus vira ali para os fariseus e ele diz, porque dais o dízimo do hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devias, contudo, praticar estas virtudes sem deixar de proceder daquela forma. Ou seja, sabe, não, mas eu vou para a igreja todo domingo. Ah, eu tenho uma Bíblia deste tamanho, eu dou meu dízimo, eu dou a minha oferta e tenho uma língua que não cabe na boca. Você dá o dízimo, você dá a oferta, porque primeiro que o dízimo não é seu. O dízimo é a parte que Deus ele ensina para você devolver como semente, tá? Isso aí, qualquer dia eu falo sobre isso. O dízimo não é seu. Bem, mas e você, a partir de Jesus Cristo também, você tem que fazer por amor. No Velho Testamento se fazia porque estava instituído, era na lei. Mas antes da lei,
Abraão entregou a Melquisedeque, entregou por amor, porque entendeu o que é semente. Tem muita gente que ainda não entendeu o que é semente, faz morrendo de medo do mal, né? Mas Jesus, ele diz, ó, vocês são tão religiosos que vocês cumprem uma parte, mas deixa a outra. O que é que adianta? Você acha mesmo que, por exemplo, basta pelo um princípio tão simples, o marido que está brigado com a mulher, tu acha que Deus recebe a oração dele? Não recebe. Não recebe. O marido que distrata a mulher, Deus não ouve ele, não. Sabe? Tem tantas coisas que aí a gente vai fazendo vista grossa. E tem muito pastor, tem muito líder que faz vista grossa porque o camarada tem um bom dízimo, tem uma boa oferta, mas de convertido mesmo não tem nada, não quer saber de nada. E a gente tem que ensinar a andar como o Senhor ensina. É uma luta. Meus irmãos, é fácil? Não é. Não é. E quanto mais a gente é confrontado, quanto mais o Senhor ele vai nos exortando, vai nos corrigindo, mas às vezes a gente chora, a gente não quer aceitar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor aprender de Cristo. É melhor aprender de Cristo, que é manso e humilde de coração, e que a gente vai viver com Ele, vai desfrutar de salvação, de plenitude, de paz. Aqui, ó, no dia que se diz hoje, no dia mau, no dia da adversidade, no dia que as coisas não dão certo de jeito nenhum. Mas aí eu olho para Cristo e eu sei que Ele está comigo, que Ele me conduz. Eu vou ter coragem. Eu não vou estar sendo oprimida, opressa por ninguém. Por quê? Porque eu estou firmada na verdade. Então não tem engano. E aí eu sei que quem é meu provedor é Cristo, quem é meu médico é Cristo, quem é meu juiz é Cristo, quem é meu advogado é Cristo. E eu vou ter instrução para proceder retamente e vou estar ajudando outras pessoas. Sabe por que muitas vezes tem muita gente que diz assim, pastora, a senhora é assim, é assado, é assim. Mas eu falo a verdade. Eu falo a verdade. E dobrar meu espinhaço, eu só dobro para Jesus. Para Jesus. Muitas vezes as pessoas estão aí com os olhos estão em trevas, que fazem alianças malditas e depois estão colhendo colheitas amaldiçoadas. E não é isso que o Senhor preparou para a minha vida, nem para a sua vida. Jesus, ele veio para que eu e você tivesse vida e vida com abundância. Então, no dia que se diz hoje, eu oro para que você tenha oportunidade, tenha desejo ardente de pegar sua Bíblia e começar a ler, começar a buscar. E também, você quer ir para uma igreja? Vá para uma igreja que pregue a palavra de Deus. Igreja que tem muito tudo, tem muito show, tem muita festa, tem muito tudo e tem pouquinho da palavra. Não vá, não. Mas não vá, não. Mas nem que fosse a minha. Mas na minha não tem, não. Na minha é palavra. Tem louvor e palavra e tchau. Louvor e palavra e tchau. Sabe? Porque tem muita gente procurando sentir, ser tocado. Tem muito pastor pregando mensagem. Eu li o texto bíblico aqui, só o texto. Mas tem gente que está pegando já estudo de inteligência artificial. Pelo amor de Deus, quem é o dono da igreja é Jesus Cristo. Quem ensina é o Espírito Santo. Aí a gente vê, já tem coach, já tem mentoria para ensinar a orar, para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê. Pelo amor de Deus, você precisa dobrar seu joelho. Você precisa ter um coração contrito e aquebrantado, porque o Senhor não despreza.
eu e você precisamos buscar mais e mais, todos os dias, conhecer e prosseguir a conhecer Jesus Cristo, porque só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele transforma. Tá bom, gente? Então, Deus, Ele é bom e o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. E daqui a pouquinho eu volto. Eu tenho um convidado que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até daqui a pouco. Empresarial MZ Benício. Ai, você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o Empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o Empresarial MZ Benício. Bem-vindos a Lucena, um paraíso às portas de João Pessoa. Aqui, natureza, cultura e tradição religiosa se unem para transformar nossa cidade em um destino cada vez mais procurado. O turismo movimenta negócios, gera empregos, fortalece serviços e atrai investimentos. É o potencial de Lucena se transformando em desenvolvimento econômico. A prova disso é o reconhecimento na revista Políticas e Negócios, onde Lucena teve destaque mostrando toda a nossa força turística. Turismo e cultura que impulsionam negócios. Lucena está de braços abertos para receber você. Prefeitura Municipal de Lucena, gestão que transforma. O vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Estamos de volta e agora nós vamos para aquele quadro que eu gosto de mostrar um pouquinho das coisas que aconteceram, né? Você viu? Você não viu? Então eu vou te contar. Gente, olha, acontece cada uma, não é verdade? Mas tem coisas que vale a pena a gente estar pontuando. Uma das coisas que eu gostaria de trazer para vocês é sobre
a lei de castração química. Eu tenho falado já algumas vezes sobre isso aqui no nosso programa, porque é importante. Então, vamos lá. A Itália, lógico que não é aqui, é na Itália, né? A Itália aprova a castração química como punição para estupradores e pedófilos. Muito bem. Então, a Itália avançou com um plano para introduzir a castração química para estupradores e pedófilos, parte da estratégia do governo de Giorgia Meloni para endurecer o combate a crimes sexuais. O parlamento autorizou um comitê a criar uma lei que permita tratamento hormonal voluntário e reversível em troca de redução de pena, prática já usada em países como a Polônia e alguns estados dos Estados Unidos. Uma presidente, né, gente, A medida gerou forte debate. Defensores afirmam que pode reduzir novos crimes, enquanto críticos consideram a proposta extremista, desumana e possivelmente inconstitucional. Engraçado, né? Castrar eles, fazer a castração química é desumano. Estuprar não, né? Ser pedófilo não é desumano, não é cruel, não é bárbaro. Não, imagina. Mas como é interessante, né? Eu sempre falo estas coisas assim. Sempre, quando se trata de ter medidas para controlar estas coisas bizarras, esdrúxulas, vem falas como essa. Quer dizer, o que a pessoa faz não tem problema, mas quando vai tomar medidas enérgicas, quando não, aí é desumano. Por favor, né? Por favor. Bem que eu queria que chegasse aqui no Brasil também, tá? Então, parabéns para a Itália. Então, vamos lá. No dia 25 de novembro, você sabe o que foi comemorado, o que é pontuado, o que tem visibilidade no mundo, que tem visibilidade nos meios assim de ativismo, nos meios. Então, vamos lá. No dia 25 de novembro, foi instituída pela ONU como Dia Internacional pelo Fim de Violência contra as Mulheres, em memória das irmãs Mirabal, ativistas políticas da República Dominicana, assassinadas em 1960, símbolo de luta contra a violência de gênero e contra a ditadura na América Latina. E aí você vê o seguinte, é algo tão pouco falado, é pouco divulgado. Aqui na nossa cidade, eu não sei aí onde você mora, mas na nossa, menino, ninguém nem sabe. Quer dizer, pelo menos não tem sido feito nada para divulgar as coisas que realmente podem trazer uma consciência, uma mudança. Por quê? Porque este dia, tá? Este dia que é de enfrentamento à violência contra a mulher, ele também faz parte de quê? Ele faz parte de 16 dias de ativismo, que começa e vai até dia 10 de dezembro, quando é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E muitas vezes as pessoas dizem, direitos humanos é para bandido, direitos humanos... Gente, pelo amor de Deus, às vezes a gente precisa pensar um pouquinho, né? Pelo amor de Cristo, porque se não fossem os direitos humanos, realmente não precisaria. Se todo mundo andasse com caráter, com dignidade, com respeito ao ser humano, com amor ao próximo, não precisaria de um monte de coisa. Infelizmente, não é assim. Infelizmente, é necessário essas datas pontuais para trazer uma visibilidade, para que venha trazer o quê? Uma consciência. Consciência, entendimento, ter conhecimento de causa, né? E aí, dentro disso, dentro desses 16 dias de ativismo,
Por exemplo, no dia 6 de dezembro, nós temos aí a campanha do Laço Branco. É uma campanha internacional, tá? Que são os homens pelo fim da violência contra as mulheres. Eu espero que daqui para lá a gente tenha boas notícias para dizer que os homens que envolvem nossa cidade, né, que os parlamentares, as pessoas que estão em posição de fazer a diferença, venham se manifestar em relação a isso. Pelo menos eu espero, né? E eu também queria ler para vocês aqui, para que entendesse uma coisa. O que significa misoginia, né? Misoginia. Se fala muito essa palavra, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que é. E misoginia é o ódio contra as mulheres. Pois é ódio, é desprezo contra as mulheres. E muitas vezes nós, no dia a dia, escutamos frases e a gente nem sabe o que é. E muitas vezes passa batido, a gente não presta atenção e acha até engraçado. Por exemplo, mulher não é capaz de fazer este trabalho. Isso é coisa de homem, isso é misoginia. As mulheres praticamente fazem tudo que os homens fazem. Praticamente não, acho que faz tudo. Só não faz menino. Mas o resto, gente, em questões de trabalho, nossa, a gente vê mulher em tudo. Em tudo, em tudo. Aí a gente vê as mulheres fazendo com excelência. Então, quando alguém fala uma frase dessa, é porque é misógino. É porque está ali, sabe, tendo aquela coisa de desprezo. E a gente precisa prestar atenção, né? Aí essa frase também, você está exagerando, deve estar de TPM. Pois é. Quando uma mulher, ela tem, assim, ela fala, ela não aceita determinadas coisas, quando ela pontua, quando ela revida, quando ela também assim, responde à altura, é porque ela está de TPM. É engraçado como são as coisas. Quando um homem ele está em algum lugar público, sabe, que ele está fazendo um discurso, que ele é bem caloroso, que ele levanta a voz, que ele dá tapa em cima de uma mesa, nossa, ele é o cara. Quando é uma mulher, é uma louca. Quando é uma mulher, é porque ela está de TPM. Pois é. A gente precisa prestar atenção nessas coisas, tá bom? E aí, outra, mulher no poder sempre dá problema. É mesmo? É mesmo? É? Então vamos fazer aí um apurado dos homens no poder. Nossa, são tudo brilhante, não tem problema nenhum, né? Ah, tá. É tão engraçado. Seria cômico se não fosse trágico. É trágico. Nós estamos vivendo tempo de tragédias, tá? Por quê? Porque os homens têm um ego imenso. A gente vê pessoas no poder que eles realmente não estão nem aí com as pessoas. Pois é. Outra frase, se ela conseguiu este cargo, deve ter usado outros meios. Sempre tem uma insinuação maledicente, né? Cheia de insinuação, de malícia, dizendo que a mulher ela não conseguiu por seus méritos, pela sua competência, pela sua capacidade. Não, é porque foi necessário que ela usasse outros meios. E vocês sabem muito bem qual é o tipo de insinuação desses outros meios. Isso é uma forma de menosprezar a capacidade. E como isso é normal? Como isso é banal? E não é, né? E é uma ofensa. É uma ofensa. As mulheres elas ocupam os espaços que elas ocupam por mérito, por capacidade, tá bom? Então a gente precisa prestar atenção. Tem muita mulher que fala essas coisas de outras mulheres. Tem mulher que ela é machista. Tem mulher que ela pensa como homem.
e ela fala estas frases em relação a outras mulheres, porque muitas vezes elas são invejosas, elas não conseguem ser e acham que também a outra não pode. A gente precisa prestar atenção no que está saindo da nossa boca, no nosso posicionamento, porque mulher defende mulher, mulher ajuda mulher, mulher levanta mulher. Não tem esse negócio, não, de estar pisando, nem estar menosprezando. Graças a Deus que tem mulheres muito mais capazes do que eu, muito mais eficientes do que eu, que estão indo muito mais longe do que eu. Graças a Deus. Hein? Porque a gente precisa parar de tanto sofrimento, de tanta coisa ruim. Por último, né, que eu vou trazer aqui, é uma tão besta. Se acha graça. Mulher dirigindo é sempre um perigo. É, né? Engraçado que a gente vai olhar os índices de acidentes e o maior número é de quem? Dos homens. Quem mais mata no trânsito? O homem. Quem mais briga no trânsito? O homem. Ah, mas quem é perigosa é a mulher. Ah, tá. Então, a gente precisa prestar atenção. A gente precisa prestar atenção no que a gente está ouvindo e combater. Tem que achar graça, tem que achar graça, não. Você é mulher, você tem que se posicionar como mulher. Você tem que aprender a defender o nosso gênero. Mulher defende mulher. Não tem esse negócio, não. Ah, mas é porque eu acho... Não, mas será que não é assim? Comece a pensar. Comece a pensar. Olha, eu venho nessa luta do enfrentamento à violência contra a mulher, ó, faz muitos anos. Não é de agora, não. É de muitos anos mesmo. E eu tenho vida e tenho testemunho para provar isso. E eu acho maravilhoso, hoje em dia, em todo canto todo mundo está falando. Eu acho maravilhoso ver mulheres no púlpito hoje falando, enfrentando, porque quanto mais vozes tiver, menos as pessoas vão estar se fazendo de surdas, menos vai estar se colocando a sujeira debaixo do tapete, como foi feito anos a fio nessa questão. Aliás, não só nessa, todas as questões que envolvem o direito das mulheres. Então, mulherada, vamos acordar para a vida. Se você tem frases misóginas na sua boca, misóginas, e que você acha normal, tire. Comece a prestar atenção no que está saindo da sua boca. Porque uma mulher tem que defender outra mulher. Tá certo, gente? Então, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho eu volto com um convidado maravilhoso. Bem-vindos a Lucena, um paraíso às portas de João Pessoa. Aqui, natureza, cultura e tradição religiosa se unem para transformar nossa cidade em um destino cada vez mais procurado. O turismo movimenta negócios, gera empregos, fortalece serviços e atrai investimentos. É o potencial de Lucena se transformando em desenvolvimento econômico. A prova disso é o reconhecimento na revista Políticas e Negócios, onde Lucena teve destaque mostrando toda a nossa força turística. Turismo e cultura que impulsionam negócios. Lucena está de braços abertos para receber você. Prefeitura Municipal de Lucena, gestão que transforma.
João Pessoa tá com tudo. Está investindo mais de R$ 1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Empresarial MZ Benício. Ai, você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o Empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o Empresarial MZ Benício. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Gente, ó, como eu disse, meu convidado hoje é maravilhoso. É o cinquentão mais bonito que tem nessa cidade. Meu amigo querido, pastor amém, Saulo. Amém, Gente, amiga. ainda a mulher dele sabe que eu acho ele um Com gato. certeza, Né? somos amigos. Muito amigos e lindo. irmãos. Amigos e irmãos. E que Desde bom, sempre. Saulo, ter você aqui comigo, né? Que bom. E é assim, eu fico muito feliz por receber você aqui hoje e a gente poder conversar um pouquinho. Que bom. O prazer e a honra é toda minha. Eu fico muito satisfeito de poder ver você desempenhando essa função aí, que você sempre foi muito boa nisso, né? Na comunicação, né? De trazer as pessoas para perto, de contribuir, né? Para o avanço da cidade, não só no espiritual, mas também nos relacionamentos. Então, minha amiga, para mim, a satisfação é toda minha. Eu me sinto honrado, lisonjeado de poder participar, né, desse programa M de Mulher, né, formado, criado, fundado por você, que tem assim sido uma bênção, não só para as mulheres de Lucena, mas de todo o Brasil e todas as nações. Com certeza está abrangendo aí nações, né? Com essa parceria da TV Bom Sucesso com o sistema o Norte, né? O Norte. Então, para nós é motivo de honra poder estar com você aqui e com todos os seus telespectadores. Gente, é assim, sabe? Eu disse 50, porque ele fez aniversário esse mês. E ele fez aniversário esse mês e realmente nós somos amigos. Por isso que eu tenho essa liberdade com ele. Eu tenho amizade com ele, com a esposa dele. Então, lógico que nós somos amigos há muitos anos, não é de hoje, né? Então, Saulo, são 50 anos, dos quais 20 anos de Lucena, não é isso? 20 anos de Lucena. 20 anos de Lucena, Bel, e posso chamar de Bel, assim, com todo respeito, pastor Isabel, com esse diferencial, né, de grande parte da minha trajetória, desses 50 anos, ser aqui na cidade de Lucena, uma cidade que nós aprendemos a amar desde o início. E a minha chegada aqui fazia 5 anos, né, que eu tinha já retornado ao ministério, dando os primeiros passos nessa caminhada ministerial, e houve o convite, o chamado, né, para estar na cidade. A minha esperança era que passasse ao menos 2 anos aqui, restaurasse o trabalho missionário,
e pudesse retornar para a sede, né, para o seio da família. Porque, na Mas o trabalho verdade, ficou. já existia Batista Missionária aqui em Lucena. Hum. Aí você veio edificar o campo, ou você abriu o trabalho aqui? Não, existia um trabalho batista que era ligado ao nosso, Sim. ainda não missionária, né? Ah, E o tá. trabalho batista era ligado, meu pai é o fundador do trabalho em Sim, João sim. Pessoa, e ele tem uma grande amizade com o pastor Ailton, que era o fundador, na verdade ele foi o pastor missionário, né? O pastor que evangelizou os primeiros momentos. Então, com 1 ano e meio do trabalho, o pastor Ailton precisou de se mudar, a questão de trabalho, e aí Sim. quando o ministério me enviou para cá, e aí nós começamos a desenvolver, né, um trabalho pioneiro, com Verdade. certeza o evangelho, nesses 20 anos que nós estamos aqui, porque somos praticamente da mesma Sim. época, nós vemos um grande desenvolvimento, e para mim é motivo de honra poder participar, né, desse avanço, juntamente com os pastores e as lideranças que já estavam na cidade. Tá? E esses 50 anos, esses 20 anos aqui, para mim, é uma grande honra, uma satisfação poder ver a mão de Deus me sustentando, né? Porque nos isso. meus primeiros momentos na juventude, eu não tinha a expectativa de chegar aos 50 anos. Você sabe disso, né, Bel? Que a minha história é uma história bem é isso, difícil, não é? né? E é Mas isso, Saulo, que muitas vezes, as pessoas muitas vezes, elas acham, né, que a gente sempre foi crente, sempre viveu a mil maravilhas e não isso, tem uma história. isso, A gente foi chamado e foi trazido pelo Senhor, assim, ou você vem ou você vem, né? isso. E glória a Deus por isso, porque a sua história não foi uma história fácil, foi Isso. de recuperação, de restauração. Isso. Gente, pastor Saulo tem um testemunho maravilhoso, maravilhoso. Hoje, como nós vamos conversar sobre muitas coisas, então ele hoje não vai contar o testemunho dele, mas ele vai vir em outro programa para contar a história dele para nós. Com certeza, com certeza. Porque eu tenho certeza que vai edificar muitos jovens, muitas mães também, que muitas vezes estão aí sem esperança, né? E hoje eu tenho certeza que a sua mãe, ela é extremamente grata ao Senhor por tudo quanto tem feito. Isso. E bem verdade que desses 20 anos nós caminhamos junto há 17 anos. Isso. 17 Com anos certeza. nós caminhamos juntos. Com certeza. Então, acho que dá para ver que realmente é. E a gente caminha junto de verdade, na alegria e na dor. Isso, na alegria e na dor. De mãos dadas aqui, não tem sido fácil. É verdade. Antes foi mais difícil, né? Porque havia um desbravamento, havia uma dificuldade maior, porém, nós fizemos com muita coragem, fazemos até hoje. Verdade. E eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a minha família, que sempre me apoiou, meus pais, minha esposa. Hoje, meus filhos, praticamente a vida deles toda foi aqui em Lucena, né? Já sou avô de 3 netinhas, né? Tá vindo mais um agora, o João Guilherme. Menino, passar, meu Deus. Estamos aí, né? Os varãozinhos estão aí, produzindo. Glória. Gente, e uma coisa também muito importante que eu quero deixar pontuado é o seguinte, é que pastor Saulo, como vocês veem, ele realmente é meu amigo, e durante esses 17 anos que eu estou na cidade de Lucena, eu sempre digo a vocês, ministério de mulher não é fácil. Não é fácil. E graças a Deus eu sempre tive o apoio dele. Ele sempre esteve do meu lado, sempre, sempre, sempre. E em momentos até que outros homens não me queriam por perto, ele fazia, não, ela vai ficar aqui, ela está comigo, ela está comigo, e eu louvo o Senhor por sua vida, pelo seu posicionamento, porque quantos desafios nós enfrentamos nesses 17 anos, né? Isso. E uma dessas coisas, a dificuldade, nós por muitos anos estivemos à frente aí da marcha para Jesus, né? E as pessoas, os homens, os pastores, os líderes, hoje já não mais, mas a gente percebia uma resistência muito grande à minha pessoa, né? Sim. E eu agradeço hoje aqui
no programa, para todo mundo que está nos ouvindo, pelo seu apoio, pelo seu reconhecimento, assim, do meu ministério, daquilo que Deus tem com a minha vida, né? Então, eu agradeço isso muito mesmo a você, tá? Amigo do coração, né? Amém. Eu fiz o que realmente precisava ser feito, né? Porque eu sempre vi o seu empenho, como também de outras mulheres que desenvolvem o seu chamado. Né? E eu nunca tive essa questão de barreira, de placa denominacional, de questão, porque o Ministério Feminino não vamos apoiar. Eu sempre gostei de dar oportunidade, até porque as mulheres realmente, elas, o Ministério precisa, não só o Ministério, mas a família, em outras áreas. Então, a mulher ela é de suma importância, ela é uma auxiliadora e precisa ser reconhecida. Por muitos anos, a mulher ficou escanteada, né? Ficou ali isolada muitas vezes, e eu estou falando do nosso trabalho em relação ao Ministério, Ministério Pastoral, onde muitas não tinham a oportunidade devida, né? E até hoje, as pessoas dizem, pastor, realmente o senhor é diferenciado, porque aqui as mulheres têm oportunidade. Então, do jeito que eu dou oportunidade aos homens, eu gosto também de ver as mulheres crescendo, porque elas, com certeza, ajudam na contribuição. Justiça, a justiça. Né? É a prática da justiça. Então, para mim, acredito que o merecimento maior é seu, devido ao seu empenho, à sua coragem de realmente fazer acontecer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tá certo? Porque não são todas que têm a coragem. Deus coloca nas mãos. Mas será que nós vamos desenvolver? Será que vamos, o tema do congresso agora dos 21 anos, né? Vamos florescer naquilo que onde Deus nos plantou, né? Sim. E foi justamente uma frase que eu vi lá no seu terraço, naquela reunião. Eu, você, Regina, eu quero aqui mandar um abraço para minha esposa, né? Missionária Regina. Sim. Deus abençoe, te amo de coração. Você é uma auxiliadora de fato e verdade. Estamos juntos. Beijo, Regina, de verdade. Quando eu vi o tema do congresso, eu digo, eu sei de onde ele tirou, lá de casa. Foi. Aquilo ficou na minha mente. Porque eu percebi que quando você leu, aquilo te impactou. Sim. Né? Sim. É como Deus trabalhando nas nossas vidas, né? E nós temos um trabalho muito bonito aqui na cidade, um trabalho profético, muitos anos, que é a Marcha Profética para Jesus. Veja bem, gente, é uma marcha profética. A gente não está marchando para Jesus. A gente faz uma marcha profética para Jesus. Nós paramos há algum tempo, né? Isso. Mas estamos voltando. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos lá, então. A marcha sempre foi um grande desafio para nós, né? Para agregar, trazer os ministérios para perto, os irmãos para perto das igrejas, e você sempre esteve junto nesse entrelace, nessa parte de busca pela comunhão. Tá? E, com certeza, nós estávamos ali regando a semente. E creio que já está dando frutos, porque nós percebemos o avanço do evangelho na cidade, o avanço da evangelização na cidade. Isso tudo, como você falou, é a igreja marchando, profetizando, é a igreja declarando. E essa marcha profética é justamente isso. Então, quantos momentos Lucena enfrentou que os pastores da época tiveram que se reunir, ungir a cidade várias vezes, ninguém sabe disso. Verdade. Né? Nas madrugadas, nas estradas, nas esquinas, nos tempos de grande dificuldade da cidade, os pastores estavam ali. Então, o desenvolvimento com certeza tem acontecido, mas a igreja ela tem sido um divisor de águas nesse processo. E agora nós estamos restaurando, né? Teve a pandemia, não pudemos fazer, teve algumas dificuldades, e agora nós estamos restaurando junto com a União de Pastores, que já é uma instituição que está sendo fundada, chamada APEL, Associação de Pastores Evangélicos de Lucena, e a pastora Isabel é a nossa secretária, nós temos a equipe já montada, estaremos já organizando a parte de documentação, já está em andamento, então nós estamos trabalhando com essa unidade, e no dia 14 de dezembro, às 15 horas, estaremos concentrados ali na entrada de Lucena, ali próximo à unidade mista, para sairmos numa caminhada em direção à praça de eventos, onde faremos a conclusão com a participação das igrejas locais e também a participação dos ministérios, cantores, grupos de expressão, de dança, enfim, todos vão participar, e
isso tudo é em prol a uma homenagem à Bíblia, né? Sim. Às Sagradas Escrituras, que são a nossa base. Eu quero aqui falar que o nosso tema é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está no Salmo 119, versículo 105. Isso. E ai de nós se não fosse a palavra de Deus, né? Ai de nós se não fosse a palavra do Senhor, porque verdadeiramente é isso, ela é lâmpada para os nossos pés. É ela que nos guia, é ela que nos norteia sempre. E eu vejo como está sendo importante para nós essa união de pastores, né? E é isso, bem como você falou, nós passamos muito tempo semeando, né? No tempo da semeadura não é fácil, porque a gente não sabe realmente se vai vingar ou não. Isso. Mas graças a Deus a gente está contemplando aí um novo tempo, né? A gente vê pastores que antes era ausente, hoje presente. Isso. Pastores que eram privados de estar conosco, hoje participam. E a gente vai vendo aí o agir de Deus. Porque, Saulo, eu creio que antes do arrebatamento tem um avivamento. Sim. Então a igreja tem que avivar. Sim. E a igreja, gente, sou eu, ele, você e todos nós juntos. Isso. Né? Então é necessário este avivamento, é necessário que nós venhamos estar nos posicionando, que a gente está vendo aí lá na Nigéria o que está acontecendo. Perseguição. A igreja sendo perseguida, né? A perseguição à igreja muitos já mortos, acontece né? há muito por amor tempo. à palavra. Mas em muitos países é terrível. Antes que chegue aqui, né? Na realidade, eu acredito, Bel, que já existe uma perseguição ainda, né, por ali, mas já existe já há muitos anos. A gente vem perseguição camuflada. Isso, né? isso. Muito sorrateira, mas que existe. Mas, enfim, o dono da igreja prometeu estar conosco, né? Então, ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, para nós, o que nos sustenta é isso. Verdade. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui. Eu tenho mais umas perguntinhas para fazer para ele. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Bem-vindos a Lucena, um paraíso às portas de João Pessoa. Aqui, natureza, cultura e tradição religiosa se unem para transformar nossa cidade em um destino cada vez mais procurado. O turismo movimenta negócios, gera empregos, fortalece serviços e atrai investimentos. É o potencial de Lucena se transformando em desenvolvimento econômico. A prova disso é o reconhecimento na revista Políticas e Negócios, onde Lucena teve destaque mostrando toda a nossa força turística. Turismo e cultura que impulsionam negócios. Lucena está de braços abertos para receber você. Prefeitura Municipal de Lucena, gestão que transforma. Empresarial MZ Benício. Ai, você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar,
Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o empresarial MZ Benício. Voltamos, viu, gente? Voltamos, porque a gente aqui não para de conversar, a gente gosta muito de conversar. E aí, Pastor Saulo tem também uma atividade social, não é? Isso. Vamos falar um pouquinho da associação Valorizando Vidas. Isso. Há quantos anos da associação? Parada, andando, fazendo o quê? Teve um tempo que até estava fazendo casa, né? Sim. Então, como é que estamos? A associação, na realidade, ela começa com... A história é rápida, vou falar do início. Não, pode. Nós começamos na nossa chegada, em 2006. Deus nos mostrou um panorama social na cidade. E ali começamos a orar em relação a isso. A igreja estava iniciando, sem condições também de ajudar. Mas aí começamos a ajudar aos poucos, os irmãos que precisavam, tem alguns pescadores, enfim. E começamos a fazer aquele trabalho de ajuda mútua entre os irmãos que a igreja... na realidade, ela precisa ter, né? É uma necessidade. Verdade. Eu sempre disse que ao Senhor, quando Ele me entregasse um ministério em relação ao pastorado, que fosse o reflexo da igreja primitiva. E assim Ele o fez. E ali nós implantamos o projeto ainda, Valorizando Vidas, em 2006, 2007. Trouxemos o apoio da igreja de João Pessoa e começamos a fazer algumas incursões sociais na cidade. Atividades na área da saúde, na área de doação de alimento, a questão de pequenas reformas, tá? E quando foi mais ou menos 2009, o trabalho deu uma acelerada, começamos a fazer grandes arrecadações, arrecadamos mais, tinha períodos que a gente arrecadava mais de 2 toneladas de alimento. E aí, quando foi em 2012, veio a ideia de transformar esse projeto em associação. E aí reunimos o grupo que trabalhava conosco, fundamos a Associação de Fato e Verdade, e ali de fundação, né, de documentação, nós já temos aí agora 14 anos a fazer. Em 12 de fevereiro de 2026, faremos aí 14 anos de atuação, tá? Como documento, né? Documentado. Sim. E aí construímos casa na cidade, nós estamos construindo a 4ª casa dessa feita na nossa região, que é aqui em Lerolândia. Sim. Em uma congregação que nós temos, tem uma irmã precisando, com muitos filhos, e aí começamos esse projeto. A casa já está em parte de cobertura, de madeiramento, essas coisas, e é um projeto assim, como você falou em construção de casa, é o carro-chefe. Sim. Nós começamos, a família também faz sua parte, eles também trabalham com arrecadações entre familiares, amigos, e a associação ela vai somando com a mão de obra e também com arrecadações. E aí, nesse processo de trabalho de formiguinha, já conseguimos construir 3 casas, várias reformas, e estamos na 4ª casa. E a associação ela vem enfrentando algumas dificuldades financeiras, devido à situação também que o país enfrenta, que a cidade enfrenta. Perdemos alguns parceiros por conta da situação financeira. Porém, não deixamos de fazer.
nós vamos fazendo. Quando acelera e tem condições, fazemos muito. Quando desacelera, fazemos o que dá para fazer. O importante é estar fazendo. Teve anos que eu tive que investir dos meus recursos na associação para ela não ficar parada. Sim. Teve anos que eu cheguei a investir quase R$6.000 em trabalhos sociais dos meus recursos para a associação não parar. Então, assim, digo isso não para minha glória, mas é porque eu sempre gostei de fazer bem feito e não gosto de deixar nada pela metade. É verdade. E mesmo porque, para você que está nos acompanhando, nós moramos num município pequeno. Ele tem uma extensão territorial boa, grande, mas em habitantes é um município pequeno. E além de ser um município pequeno, porque quem vem para Lucena, vê essa parte da praia, é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas o nosso município é um município carente ainda. Isso. É um município ainda muito carente. Muito. Tem muita coisa para ser feita ainda na nossa cidade. Ainda temos casa de taipa, né? Casa de taipa, né? Por incrível que pareça, temos ainda casa de taipa. Mas em muitos lugares tem muitos lugares lá para dentro do sertão, para outras localidades ainda que... Mais distante, né? Mais distante. Mas a gente faz parte da Grande João Pessoa. Exatamente. Né? Faz parte da Grande João Pessoa. Então, tem muitas coisas que elas já não são mais admissíveis na nossa cidade, né? Eu creio assim. Sim. Né? E aí eu vejo o quanto é importante não só a gente cumprir essas atividades sociais, porque, na verdade, assim, não é só papel da igreja, é papel de todo mundo. Sim. De todo mundo, né? E aí a gente vai vendo que deixa a desejar, porque a gente também enfrenta muita dificuldade, muita resistência para que as coisas andem, fluam, né? E precisa um avanço realmente verdadeiro na nossa cidade. Mas devagarzinho a gente chega lá, isso. E eu creio que agora com essa união dos pastores, onde a gente vai poder estar pontuando muitas coisas, e vai poder estar dando suporte para os nossos irmãos que precisam, tanto juridicamente, quanto a questão de capacitação, tanto teológica, quanto também de direitos, porque dentro da nossa associação, que nós estamos aí fomentando, nós vamos ter vários profissionais de áreas diferentes para ajudar não só as pessoas das nossas congregações, mas as pessoas da cidade de um modo geral. É essa a finalidade, não é verdade? É fazer a diferença, sermos a diferença em tudo, né? Em tudo. E aí, Saulo, aí vem uma pergunta também, né? Para 2026, o que é você enquanto a associação, a gente sabe, você enquanto pastor, enquanto uma pessoa que tem a associação, tem uma representação civil. Quais são os seus planos para 2026? Os nossos planos eles estão em andamento sempre, porque assim nós não podemos parar, né? Então a gente vai fazendo aqui, mas já pensando em desenvolver algum outro tipo de ação. O plano principal, de acordo com a vontade do Senhor, Ele permitindo, nós vamos ampliar a questão da igreja, né? Porque nós pagamos aluguel. E aí o Senhor nos presenteou com um terreno muito bom na principal, ali próximo à Feira Livre de Fagundes, do lado do posto, né? Do alto posto Fagundes, ali naquela entrada. Há 2 anos atrás, concluímos os pagamentos do terreno e agora, 2026, a tendência é que nós possamos erguer o templo. Então, é isso. Então, esse é o projeto principal para 2026, é justamente ingressar na construção da sede própria, não só da igreja, mas também podendo agasalhar a instituição Valorizando Vidas, porque o complexo vai ser assim, para que possa atender as 2 demandas, né? Tanto a igreja como o social. Muito bom. Tá certo? Então, esse é o maior plano. Eu conto com a sua ajuda, com a ajuda de todos, porque é um projeto grandioso
e vamos sim desenvolver para a glória de Se Deus. Deus É quiser, o o sonho da Senhor comunidade, né? O maior sonho da comunidade e é ali esse. em Fagundes é um bairro, né, que está crescendo, Sim, está se desenvolvendo e precisa de apoio em todas as coisas também. E a igreja, isso. ela tem que fazer esse papel, né? Sim. Eu digo, eu sou privilegiada, que Deus... Eu digo, Deus ama todo mundo, mas eu sou queridinha de papai. Né? Eu brinco muito com isso, porque o Senhor me colocou num lugar privilegiado, que é aqui no centro, né? Isso. E também me deu ovelhas privilegiadas, né? Que são Isso. as irmãs que pegam a gente de Isso. fato, de verdade. E a gente pode fazer também. E eu vejo assim, tem a ver com o ministério que nós temos, que nós conseguimos ser apoio Sim. para outros Sim, ministérios. sim. Né? E referência, né? É. Referência, porque na realidade as duas instituições praticamente aqui somos nós, Valorizando Vidas, Filhos do Bem. Acredito que o pastor Luzimário, né? Eu quero também deixar um abraço aqui para o nosso amigo. Pastor, né? Temos mais outros pastores que tem, mas acredito que eu sempre aconselho os pastores a isso, a fundar instituições que possam somar com a parte espiritual. Filhos né? do Bem também já estou 10 anos. 10 anos. 10 anos com Filhos do Bem. E assim, graças a Deus, eu sempre mais voltado para essas questões das mulheres. Sim. Das mulheres, porque a gente faz o trabalho silencioso. O nosso trabalho é o silencioso, né? E é de suma importância, né? Porque o que tem de mulher precisando aí não é fácil, né? Não. Nós temos visto hoje o número, né, de agressões, de feminicídio, né, de desvalorização da vida, né, principalmente atingindo as mulheres. Então, assim, nós ficamos preocupados com isso. E eu vejo, Saulo, o quanto o papel dos pastores é importante. Sim. Porque por anos a fio, não você, eu sei, mas quantos homens à frente de ministério encobriu estas questões dentro das suas igrejas. Sim. Encobriram dentro da liderança, enfim, né? Isso. Então, e sempre aquela coisa, quando eu comecei a falar, gente, pensa que é fácil, quando eu comecei a falar, vamos orar, mas vamos para a delegacia, o coco foi seco, não gente, fácil, tá por fora. Não é fácil, né? E como nós sabemos os seus desafios aqui. Como é importante os homens. Então, eu vejo que cada vez mais, quanto mais os pastores vai tendo essa abertura, vai se envolvendo nas causas, vai falando... Conscientizando, vai quebrando. Isso é muito, muito importante. E lá no seu território, digamos assim, lá na sua área, lá no seu perímetro, o negócio é estreito, né? Ali é pesado. A gente sabe que ali tem que ser feito um trabalho bem acirrado mesmo. Né? Eu espero que a gente, agora no próximo ano, a gente possa estar trabalhando ali dentro das comunidades também, com esse trabalho, para poder dar suporte e trazer conscientização das mulheres lá. Saulo, sim, aí nós vamos voltar agora para a marcha. Certo. Por quê? Todos os anos, quando nós fazíamos, era em janeiro, no segundo final de semana, segundo sábado de janeiro, né? Por que era? Porque era em janeiro, para trazer, assim, também evangelizar as pessoas que viessem de fora. É um tempo que a cidade estava muito cheia, né? Mas hoje, todo final de semana, a cidade está cheia. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Todo final de semana, agora a cidade está cheia. E aí, nós tomamos a decisão, em conjunto, de mudar. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Isso. Voltamos para novembro. Certo. É bem propícia essa sua fala, até porque esse era o pensamento que nós tínhamos, né? De não só agregar a evangelização às pessoas da cidade, mas também aos turistas que vinham, né, de outros lugares. Mas a marcha, quando foi instituída, ela foi instituída para ser na terceira
semana de novembro, Isso. né? E passou na Câmara e tal. Sim. Então, os pastores daquela época decidiram justamente por janeiro e por vários anos ficou em janeiro. Porém, nesse novo tempo, houve uma compreensão dos próprios pastores e a unidade. Nós preferimos, né, retornar a marcha para novembro, e esse ano de 2026 nós vamos ter um tempo maior de preparação, até Sim. porque é o momento que nós vamos estar ajustando algumas coisas na instituição, e o pontapé inicial será em dezembro, né? Sim. Onde também será uma data comemorativa, né? Vamos fazer a marcha em novembro e o Dia da Bíblia em dezembro. Praticamente são as duas datas principais que as igrejas vão se unir, os pastores vão se unir, e outros trabalhos que vamos fazer. Sim, nós vamos ter um calendário, né, todos oficial. Isso. É uma coisa que eu creio que a gente vai trabalhar bastante nessa coisa do calendário geral, para não estar tendo choque de agenda, de festividade, de nada. Isso é muito importante, né? Porque tem hora que você olha assim e faz, meu Deus, e agora, né? E aí você acaba não podendo ir para nenhuma, porque você também já tem a sua agenda, né? Mas aí a gente vai estar com esse trabalho, ajustando isso. Então, esse ano, fica aí, coloca aí na sua agenda agora, você que no dia 14, né? 14 de dezembro, 15 horas. 15 horas lá no início da cidade, lá no Arco, né? Isso, ali. Próximo à unidade, naquelas imediações ali. Isso. Nós vamos ter a concentração, tá? Então, nós vamos estar dando início a uma caminhada profética, que é da marcha profética para Jesus, tá? Que é para esquentar, para ativar. Isso. Né? E o Dia da Bíblia. E nós vamos estar caminhando em direção à praça, né? A praça que, ora se diz praça de evento, praça velha, não sei, praça central. A gente vem em linha reta, deságua na praça. Né? Isso. Então, o sinal está até muito bela, né? Tá, a decoração ficou maravilhosa. Ficou. Parabéns para seu Paulo. É seu Paulo quem faz. Ficou muito eu não sei o sobrenome de seu Paulo, mas não posso deixar. Eu até brinquei com ele, porque eu vi o sofrimento dele para esticar aquelas mangueiras, os pisca-piscas. Aí eu disse, seu Paulo, esse negócio sai ou não sai? Né? Aí ele disse, sai, só acho que é fácil. Eu digo, não, eu sei que não é fácil. Que eu vi realmente, mas está muito bonita. Isso. E nós vamos estar lá no dia 14 fazendo este culto, onde nós vamos ter cantores. E você, que é daqui da cidade de Lucena e de região, está convidado a estar conosco. É verdade? Venha participar, venha dar as mãos. Vamos fazer um momento muito especial. Como a pastora Isabel falou, é uma caminhada profética, onde estaremos declarando que Lucena realmente é do Senhor Jesus e apresentando o nosso ano diante dele, né? Encerrando o ano com chave de ouro, agradecendo por tudo quanto ele já tem feito durante todo este ano. Amém? Tudo muito certo? Bom ter você aqui. Eu que agradeço, comigo. minha amiga. Muito obrigado. Se despeça do nosso público aí, maravilhoso. Coisa boa. Né? E até a próxima, a gente vai estar junto. Ser grato a Deus pela sua vida, por esse momento, né? De permitir que nós venhamos aqui contar um pouco da nossa história, dos nossos projetos, e quero deixar uma palavra aqui para os nossos telespectadores. Eu quero deixar lá no Salmo 121, quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, olhe sempre para Deus, não perca a visão do alvo, permaneça firme e acredite que Deus tem sempre o melhor para você. Um grande abraço a todos. Então, gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado da minha conversa com o pastor Saulo. E sexta-feira que vem, se Papai do Céu permitir, eu volto. Beijo!